Dia 28 de dezembro de 1895, os irmãos Lumière fizeram a apresentação pública no Salão Grand Café em Paris. O evento causou comoção nas poucas pessoas presentes. A notícia se alastrou e em pouco tempo este fazer artístico conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multibilionária. O que teria sido apresentado em questão foi o primeiro filme da história, L'Arrivée du Train à la Ciotat. Não sei se estou pronunciando certo, provavelmente não, mas enfim. E foi assim que praticamente o cinema nasceu, mas não irei falar sobre todo o cinema nesse vídeo. Quem sabe em outra ocasião, irei falar sobre os filmes de terror que provavelmente deve ser o favorito do grande público. Eu sou Marty Devinit e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. O ano é 1896, nesse ano foi exibido o primeiro filme de terror da história. Foi produzido, dirigido, roteirizado, cenografado e interpretado pelo francês Georges Méliès, que muitas pessoas consideram ele como o verdadeiro inventor do cinema, dado ao fato de tantas coisas que ele fez pela sétima arte. O filme é esse que vocês estão vendo aí de fundo. Bom, se hoje em dia as pessoas já ficam com medo pensando que as criaturas do filme de terror possam ser reais, imagine naquela época, há 124 anos atrás, e tudo aquilo era uma tecnologia muito nova. E as pessoas achavam que tudo aquilo era muito real, e elas saíram muito assustadas do cinema. E só para complementar, o Georges Méliès também foi o criador do primeiro filme de ficção científica da história, Viagem à Lua, de 1902. O cara era fera mesmo. Bom, continuando. Vamos avançar um pouco no tempo e iremos para o ano de 1920. No dia 26 de fevereiro, foi lançado o primeiro filme longa-metragem de terror da história, O Gabinete do Dr. Caligari. Um verdadeiro marco na história do cinema. Em um pequeno vilarejo da fronteira holandesa, um misterioso hipnotizador chamado Dr. Caligari chega acompanhado do sonâmbulo Cesare, que supostamente estaria adormecido por 23 anos. Nem preciso dizer que é um filme obrigatório para quem é fã de terror. Além do que, o Gabinete do Dr. Caligari pode ser considerado o maior símbolo do movimento cinematográfico denominado expressionismo alemão. Depois desse filme vieram muitos, como A Carruagem Fantasma, de 1921, o grande clássico Nosferatu, de 1922, que também foi um grande clássico do expressionismo alemão e também merece ser assistido pelos fãs de terror. Existe completo no YouTube, só pesquisar. Enfim, nem tem como dizer só com palavras como esses filmes foram importantes, não só para o cinema, mas para a cultura pop em si. E agora, para não acabar o vídeo tão cedo, eu irei listar os vários tipos de filme de terror, começando do terror físico e passando por monstro, assassino, paranormal e psicológico. Bom, começando no terror físico. O terror físico tem a maior característica de fazer passar mal, com tripas, fraturas expostas, torturas, os famosos torture porns são um grande exemplo disso. E também contém uma grande quantidade de sangue. Nem preciso dizer que quem tem hematofobia nem pode pensar em assistir esses filmes. Enfim, o horror físico, ou também conhecido como horror gráfico, é feito para isso, para chocar com sangue e vísceras. Dois exemplos que eu mais gostaria de falar para vocês seria The Hostel e a Serbian Film. Os filmes de monstros são os mais clássicos dessa lista, dado ao fato dos monstros da Universal Studios, estúdio renomado de cinema. Depois do sucesso de O Corcunda de Notre Dame de 1923 e O Fantasma da Ópera de 1925, a Universal adaptaria Drácula de Bram Stoker e Frankenstein de Mary Shelley para os cinemas. Lembrando que, não é porque o personagem principal ou o tema seja sobre monstros que ele não poderia se mesclar com outros tipos de filmes de terror. Por exemplo, It, A Coisa, é um filme de um monstro, mas também usa muito do terror psicológico. Também conhecido como slasher, provavelmente o estilo de filme de terror que ficou mais famoso durante os anos 80 e 90. Os slashers nos mostram assassinos em série, deixando o rastro de vítima por onde passam. Jason, Michael Myers, Freddy Krueger e Leatherface fazem parte dessa panelinha. O cenário também costuma ser bastante parecido. Pessoas indo fazer alguma viagem para algum lugar isolado que não conhece muito bem, sendo assim um cenário perfeito para os assassinos. Geralmente nos finais desses filmes apenas uma ou duas das pessoas sobrevivem. E é claro que nós estamos falando dos anos 80. Essas fugas dos personagens já eram feitas para ter uma continuação, o que aconteceu com Halloween de 2018. Os maiores exemplos dessa categoria são Friday the 13th
e The Texas Chainsaw Massacre. Se na década de 80 e 90 nós tínhamos slashers, não muito antes disso já existiam os filmes paranormais, sendo ele com muitos subtipos: pessoas possuídas, casas mal assombradas, espíritos vingativos, demônios, bruxarias, entre outras coisas. Nem preciso dizer que aqui no Brasil esse é o estilo mais adorado. Os maiores exemplos que eu posso dar para vocês é O Exorcista e Invocação do Mal. Bom, chegamos no que eu mais tenho gostado ultimamente, o terror psicológico. O mais diferente dos anteriores. O terror psicológico não tem em mente mostrar tripas, demônios, casas mal assombradas, mas sim te deixar incomodado, apreensivo e te tirar da sua zona de conforto, precisando assim de um roteiro muito bom. Os filmes de terror psicológico têm em mente colocar os personagens e o espectador em situações nada agradáveis. Muitos também se aproveitam do suspense. Sendo assim, os filmes não são tão rápidos como os anteriores. Eles são lentos, com poucos diálogos e ambientes silenciosos para cozinhar o seu cérebro de pouco em pouco, carregados às vezes de sinais ou simbologias que não percebemos na primeira vez que assistimos. São filmes complexos e muitos são confusos e não sabemos do que se trata realmente aquilo que acabamos de ver. E às vezes até necessitamos assistir o filme de novo. Os melhores filmes que eu posso indicar para vocês são A Bruxa e O Farol, ambos do mesmo diretor. Para finalizar, os filmes podem se misturar sim, como no exemplo que eu dei sobre o It. Existem várias combinações por aí, e me digam aí nos comentários quais são seus filmes favoritos de terror. No mais é isso, eu sou Marty Divinity, te desejo sorte em sua jornada e fiquem com Cthulhu.